Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre o ciclo menstrual, beleza? Na aula passada, só para a gente dar uma relembrada, a gente falou sobre o aparelho reprodutor das mulheres, né? E a gente comentou sobre alguns hormônios que atuam nesse aparelho reprodutor. Começando por dois deles, que são o LH, hormônio chamado de luteinizante, a abreviação, né, a sigla dele é LH, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante e o luteinizante são produzidos lá pela adenohipófise, beleza? Lembra aquela glândulazinha que fica lá no sistema nervoso central? Então, a adenohipófise secreta esses hormônios e eles vão atuar estimulando os processos lá do ciclo menstrual, beleza? Que vão estimular também a produção de outros dois hormônios, estrogênio e progesterona, ambos produzidos nos ovários, ok? Então, só para a gente lembrar quem são os hormônios que estão envolvidos, as glândulas que estão envolvidas, beleza? E a gente lembra que o aparelho reprodutor da mulher ele vai ser formado lá pelos ovários, as tubas uterinas, o útero, ok? E a vagina. A gente está falando só do aparato interno do sistema reprodutor, beleza? Relembrados esses detalhes, a gente pode iniciar o nosso conteúdo, beleza? Bom, o que é o ciclo menstrual em geral? Ele é um ciclo que ocorre mensalmente no corpo da mulher, sendo marcado pela alteração nos níveis dos hormônios sexuais femininos, progesterona e estrogênio, ok? Geralmente, os ciclos duram 28 dias, que é o tempo certinho de um mês. Certinho não, perdão, é um tempo aproximado de um mês. Quer dizer, então, que todas as mulheres obrigatoriamente têm um ciclo de 28 dias? É óbvio que não. Existem mulheres que têm ciclos de 27, de 29, de 30. Isso varia do metabolismo da mulher, beleza? E vão atuar no ciclo menstrual os hormônios FSH e LH, produzidos pela adenohipófise, e estrógeno e progesterona, produzidos pelos ovários. Sabendo disso, a gente começa a falar do ciclo. A gente vai considerar o primeiro dia do ciclo menstrual o primeiro dia da menstruação também. Então, a mulher começou a menstruar, foi o primeiro dia de menstruação, a gente vai contar o ciclo a partir daquele dia, ok? É importante porque a gente vai trabalhar aqui com o tempo do ciclo em dias. Então, a gente tem que saber certinho quando que o ciclo começou, ok? A menstruação é um fenômeno que vai durar de 3 a 5 dias aproximadamente. Existem mulheres que têm ciclos mais curtos e mais longos, mas a média é essa, ok? E aí que vem uma parte super importante agora. Pelo 14º dia, ou seja, 14 dias após o início da menstruação, beleza? Ocorrem os picos dos hormônios FSH e LH. Ok? Esses hormônios são produzidos lá no 14º dia em altos níveis. E essa produção desses hormônios resulta na ovulação. A liberação do ovócito, ou seja, a ovulação, ela não necessariamente vai ocorrer no 14º dia, não é preciso, entendeu? Pode ser que ela ocorra um pouco antes ou um pouco depois. Por isso, geralmente a gente utiliza 3 dias antes e 3 dias depois para definir o intervalo no qual a ovulação pode acontecer. Então, a ovulação pode acontecer do 11º dia do ciclo até o 17º dia do ciclo, ok? A gente torna esse o intervalo possível para a ovulação acontecer. Agora, como que esses hormônios influenciam a ovulação? Primeiro de tudo, o hormônio folículo estimulante, FSH, olha o nome dele, é super sugestivo. O hormônio folículo estimulante, ele vai estimular o desenvolvimento e amadurecimento dos folículos ovarianos. Super simples, o nome do hormônio já diz o que ele faz, ok? E quem são esses folículos ovarianos? A gente viu na aula passada que os folículos ovarianos são os ovócitos revestidos por células foliculares, beleza? À medida que os folículos vão amadurecendo, começam a produzir estrogênio. Então, quem vai produzir estrogênio? O folículo ovariano, lá dentro do ovário. Vale lembrar que esse processo até então está acontecendo
dentro do ovário. Então, o folículo ovariano começa a produzir estrogênio. O estrogênio ele vai atuar lá no útero. Ele vai estimular a vascularização do útero. Então, qual é a ação do estrogênio? Repetindo a última vez. O estrogênio vai incentivar a formação de vasos sanguíneos no útero. Para que isso? Para preparar o útero para a gravidez, beleza? Esses altos níveis de estrogênio vão estimular a liberação do LH lá na adenohipófise, beleza? Essa liberação vai promover o evento de ovulação. Então, a presença do LH vai promover a liberação do ovócito lá nas tubas uterinas, beleza? Só que o que acontece? As células foliculares que estão em volta do ovócito, uma parte delas vai ser liberada junto com o ovócito, mas outra parte não vai ser liberada, vai ficar dentro dos ovários. Essa partezinha, essas células foliculares que sobraram após o evento da ovulação, a gente chama de corpo lúteo, ok? Então acontece o fenômeno de ovulação estimulado pelo hormônio luteinizante, beleza? Ocorre a ovulação e restam dentro do ovário algumas células foliculares, que são as células que ficavam envolvendo o folículo ovariano. Essas células vão formar o corpo lúteo. E aí a gente tem a continuação do ciclo fora do ovário. O corpo lúteo, ainda dentro do ovário, ele vai produzir progesterona, aí já temos o outro hormônio sexual feminino, que também vai atuar no útero. Então, o que a progesterona faz no corpo da mulher? Ela mantém o útero preparado para receber um embrião, beleza? A progesterona, podemos dizer que ela vai, além de estimular, né, a produção de nutrientes pelas glândulas do endométrio, ela vai impedir que a menstruação aconteça, ok? Ela vai manter o útero preparado para receber o embrião lá, para receber uma gravidez, tranquilo? Agora, caso não ocorra essa gravidez durante aquele ciclo menstrual, o que vai acontecer? O corpo lúteo ele vai atrofiando, vai diminuindo, ele vai se degradando aos pouquinhos, e lá por volta do 26º dia, lá no finalzinho do ciclo, ele vai acabar reduzindo demais os níveis de progesterona que ele produz, beleza? E aí, como eu falei para vocês o seguinte, que a progesterona é o hormônio que impede a menstruação de acontecer, já que ela mantém o útero preparado para receber a gravidez. Se a gente abaixa os níveis de progesterona, o que vai acontecer que ele estava impedindo? Lá pelo 28º dia vai ocorrer a menstruação, beleza? Já que os níveis de progesterona baixaram, não tem nenhum outro hormônio ali que impeça a menstruação de acontecer, beleza? E o que é a menstruação? Caso não ocorra a gravidez, o ovócito ele vai ser transportado até o útero e eliminado durante a menstruação, beleza? Esse ovócito foi liberado nas tubas uterinas, ficou lá guardando um espermatozoide, não aconteceu a fecundação, não chegou nenhum espermatozoide para ele, então ele vai ser transportado até o útero. Chegando no útero, ele vai chegar ao útero exatamente no momento em que a menstruação começa a acontecer, beleza? Então, ele vai ser eliminado junto com aquele fluxo de sangue, esse ovócito que não foi fecundado. Agora, o miométrio, aqui eu acabei escrevendo errado, saiu miométrico, mas é miométrio, que é a camada de músculo liso lá do útero das mulheres, vai realizar várias contrações para poder desprender essas células do útero e facilitar a liberação delas. Só que essas contrações que a musculatura uterina faz causa, muitas vezes, cólicas nas mulheres. Beleza? Que os médicos costumam chamar de cólicas menstruais. Em algumas mulheres, elas são mais leves, tem mulheres que nem têm cólicas menstruais, mas pelo menos na maioria dos casos que eu conheço, as mulheres sentem muita dor, um incômodo muito grande durante a menstruação, ok? E aqui no final tem uma informação muito interessante. Os ciclos menstruais eles só vão cessar, eles só vão parar de acontecer após a menopausa. Após esse fenômeno, as mulheres costumam ter uma diminuição nos níveis de hormônios sexuais, já que o ciclo menstrual não está acontecendo, não está tendo tanta produção de estrogênio, nem tanta produção de progesterona.
E esses hormônios, eles afetam o metabolismo da mulher diretamente. Por isso, algumas mulheres podem acabar tendo o sono desregulado, podem começar a sentir ondas de calor, mudanças de humor, ok? Então, mesmo algumas mulheres, após a menopausa, elas procuram a reposição hormonal para evitar, né, essas alterações corporais, ok? Bom, gente, antes do último slide, eu queria adicionar uma informação para vocês, que a gente fala o tempo inteiro assim, a menstruação acontece caso não ocorra a gravidez. Mas e se ocorrer a gravidez? O que vai acontecer? Se ocorrer a gravidez, se aquele ovócito for fecundado, aquele embrião vai ser levado lá para o útero, vocês lembram disso? E vai acontecer a nidação, a implantação do embrião lá no endométrio, lá no útero, né? Nesse momento, nós vamos ter células do embrião que vão produzir um hormônio chamado de beta-HCG, ou HCG, beleza? Esse hormônio ele vai impedir que o corpo lúteo atrofie. Ele vai manter o corpo lúteo produzindo progesterona. Então, se o que causa a menstruação são os baixos níveis de progesterona lá no final do ciclo, se o HCG estiver mantendo essa produção constante, vai ocorrer a menstruação? Não vai ocorrer a menstruação, beleza? No ciclo aqui que a gente está estudando, a menstruação apenas ocorre porque os níveis de progesterona diminuem no final do ciclo, beleza? Se ocorrer a gravidez, esse HCG vai impedir que os níveis de progesterona diminuam, vai manter eles lá em cima. Isso mantém o útero lá preparado, bem vascularizado, com bastante nutrientes para receber o embrião e para que ele se desenvolva corretamente, ok? Agora, muito legal aqui esse gráfico, beleza? Para a gente entender, né, como que acontece aqui como que acontece a menstruação, ok? A gente tem aqui dois hormônios aqui que não está escrito. Deixa eu até pegar minha canetinha aqui para ficar mais fácil. Esse hormônio laranja aqui é a progesterona. Esse hormônio azulzinho é o estrógeno ou o estrogênio, tanto faz, beleza? E nós temos dois outros hormônios aqui, ó. Esse amarelinho, percebam que ele é o que fica mais alto na fase folicular. Então, qual é o nome desse hormônio aqui? Folículo estimulante. Beleza? FSH, o amarelinho. E esse roxo, você percebe um grande pico desse hormônio na fase lútea. Então, qual é o nome desse hormônio? Luteinizante. LH. Show? O nome dos hormônios já diz pra gente o que ele faz. A gente não precisa nem quebrar a cabeça com isso. Então, vamos recapitular aqui o nosso ciclo menstrual. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. A menstruação dura aproximadamente de 3 a 5 dias. Aqui foi quase até o sexto, né? Parece que foi até o dia número 6 aqui, né? Enfim. Acabou a menstruação, inicia-se o desenvolvimento dos próximos folículos ovarianos que vão seguir o próximo ciclo. Você tem aqui o aumento dos níveis de FSH, correto? Aqui você tem o amadurecimento e o desenvolvimento do folículo ovariano. E conforme o FSH aumenta, ele estimula a produção de estrogênio. Por quê? Quem é que está sendo amadurecido e está produzindo o estrogênio lá no ovário? As células foliculares, beleza? Lá do folículo ovariano. O folículo está sendo estimulado a se desenvolver, ou seja, tem mais células foliculares em volta dele. Você vai ter mais produção de estrogênio. Fechou? O estrogênio vai subindo, subindo, subindo. E o que acontece aqui, ó? Nesse momento aqui. O que está marcado aqui no 14º dia? Está escrito até aqui embaixo, ó. A ovulação. Aqui próximo, né, do período da ovulação, você tem a formação do corpo lúteo. O ovócito sai do ovário e deixa um pouco de células foliculares lá dentro. Essas células vão formar o corpo lúteo, que produz progesterona. Fechou? Então, essa progesterona, por que ela está decaindo aqui após a ovulação? Porque o corpo lúteo, conforme vão passando os dias do ciclo, ele vai diminuindo, diminuindo, atrofiando, cada vez mais se degenerando até a hora em que ele está com níveis tão baixos de progesterona
que acaba acontecendo? A menstruação, ok? Lembrando que é a progesterona que mantém o útero preparado para receber o embrião. Ela impede a menstruação de acontecer. E aqui, enquanto o corpo lúteo está produzindo progesterona, você tem o hormônio luteinizante que estimula a vida, né? Que estimula o corpo lúteo a agir como deve, beleza? Então, o FSH estimula os folículos ovarianos e o luteinizante estimula o corpo lúteo. Fechou? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, beleza? Eu sei que é um monte de nome, é um monte de hormônio, mas é bem tranquilo da gente entender quando a gente aprende a interpretar principalmente esse gráfico. Se eu pudesse dar uma dica assim, do que foi mais importante aqui de todos os slides, é esse último slide aqui, o gráfico. Entender qual hormônio que aumenta, em que período que aquele hormônio vai aumentar, se aquele hormônio diminuir, o que aquilo vai causar, qual hormônio estimula qual outro hormônio. Isso é o mais importante de tudo, tá? Entender o que esse gráfico está representando. Fechou? Espero vocês na próxima aula, pessoal. Valeu!